Senhoras e senhores, meninos e meninas, estamos começando mais um MesaCast e esse é uma das gravações, é um dos episódios que a gente não gosta de fazer. O Val Kilmer faleceu recentemente, né? A gente está gravando um dia após a notícia do falecimento dele e a gente vai tentar aqui falar um pouquinho sobre esse ator. Claro que não vai dar para falar sobre tudo, mas pelo menos buscar, né, no que a gente sempre faz, que é a memória afetiva, de ver filmes, relembrar o ator, relembrar cenas e Efraim Fernandes aqui e o Iceman era o melhor piloto. Fala, rapaziada, aqui é o Marcos Gomes e o Val Kilmer é o único Batman que a máscara é meio ineficaz, né? Porque dava pra saber que era o Val Kilmer. Olá pessoal, aqui é Caioba Flix, ou Caio dos Desenhos, aqui de Itabaiana, Sergipe, e quero dizer que Val Kilmer com certeza fez parte da minha infância. E ele, pra mim, é o terceiro melhor Batman. Fala galera, aqui é o Marcos Moviola e Val Kilmer protagonizou uma das melhores cenas de tiroteio da história do cinema, se não a melhor. Cada um aqui tem uma memória diferente do Val Kilmer, né? Eu lembro que o primeiro filme, se eu não me engano, que eu vi do Val Kilmer foi justamente um VHS que meu pai ou minha mãe que alugou. Isso tem muitos anos, bota aí, final da década de 80, início da década de 90, se não me engano, no 1994, eu acho, se não me engano, que foi o Top Secret, cara, que é um filme muito louco, é muito bom, é um tipo de humor muito característico, que é daquela mesma galera que fez Aperta os Cintos, o Piloto Sumiu, né, aquela comédia absurda, Zucker, né? com situações... dos irmãos Zucker, né, que é aquelas situações estapafúrdias, absurdas, que lembram do desenho animado. Pô, tinha luta debaixo d'água, sabe, o cara se veste de vaca pra passar no pasto, né, são dois caras dentro, né, de uma vaca falsa para passar no pasto, soldado que toma tiro e cai no chão como se fosse um vaso quebrando. Então, eu acho que foi meu primeiro contato com o Val Kilmer, né? E de lá para cá eu fui vendo como esse cara era foda, né? Que infelizmente, né, nos deixou por conta de uma doença, né? A vida realmente não é justa, mas eu gosto de pensar que ele deixou um legado bacana aí, bons filmes aí pra gente poder ver. Cara, eu tenho pouquíssima memória do Val Kilmer, mas eu acho que com certeza um dos papéis mais emblemáticos dele e que ficou muito marcado pra mim durante minha infância é o filme do Batman. Eu acho que possivelmente o Batman Eternamente é o filme do Batman que eu mais vi na minha vida, sabe? E é muito marcante, né, o Val Kilmer ali. Eu acho ele um bom Bruce Wayne, sabe? Eu gosto dele como Bruce Wayne. Eu acho que ele é um dos Batmans ali que tem muito essa questão do dilema de ser o Batman e de ser o Bruce Wayne. O filme, apesar de não ser isso tudo, né, o Batman Eternamente, ele flerta um pouco com isso, né, dessa dualidade do personagem e tal. E eu acho muito foda, muito bacana, porque você tem vários Batmans que a gente teve aí ao longo de toda a história do cinema, desde o Adam West até hoje, o Robert Pattinson, e o Val Kilmer ainda consegue ser um muito emblemático, né? Ele consegue ser um Batman muito, muito interessante, muito legal, muito icônico, Digno. né? Ele é um Batman Digno, né? Eu acho melhor que o George Clooney, por exemplo. Ah, não. Eu gosto, Não né? tenho dúvida. Não tenho Né? dúvida. Mas aí O que é o igual. George Michael fez com Batman e Robin é um crime, né? Sim, Apesar exato. dele ter tido boas intenções. Mas... De boas intenções, meu amigo, o inferno tá cheio. Eu ia falar justamente essa frase. Eu estou preocupado porque acho que estou ficando velho, porque eu estou usando ditados populares aí. Mas é legal, pô. Eu gosto do Batman do Val Kilmer, assim. Acho que o Caio falou que é o terceiro pra ele, né? Eu acho que talvez não fosse o meu terceiro, mas é um que eu curto bastante e gosto de revisitar esse filme, né? Inclusive no dia que a gente teve a notícia do falecimento do Val Kilmer, e eu fiquei sabendo que na verdade era ele que dublava o Moisés no Príncipe do Egito, que é uma animação, né? Muito boa, muito boa. Eu falei, caraca, vou muito reassistir boa essa animação e reassistir legendado. Puta, é muito boa também a atuação do cara. Isso é muito foda também, né? O cara que sabe atuar com a voz, isso é pra poucos, cara. Tem muita gente aí que não sabe fazer isso. E acho que também que ficou muito marcante e fez muita parte da minha infância também. É um filme fantástico, não é só porque a animação é pra criança, mas é muito bom mesmo. Então, o Val Kilmer com certeza marcou o nome dele dentro da indústria do cinema, né, mano? O Marco Antônio aí, ele falou palavras muito... Como é que eu digo? Eu acho que palavras coringas, de uma forma muito simplista, mas é o que define ele. O que conhecemos de Val Kilmer, querendo ou não, foi por Batman Eternamente. Não é um grande filme, não quero repetir o que ele disse aqui, mas é um filme que merece ser revisitado. Eu tinha ele original aqui em casa, assistia pra caramba, mas o primeiro trabalho que eu vi dele foi A Sombra e a Escuridão, com Michael Douglas. E eu tinha assistido ele
no programa Sessão de Sábado, pela Rede Globo. Ele era um cardápio dos sábados, passar esse filme. E foi o primeiro trabalho que eu vi dele. E para mim, assim, o que o Kilmer, eu fui evento dos trabalhos dele, quem falou foi o Efraim, né, a respeito de Top Secret, que era um filme propositalmente xoxo, e que eu lembro de algumas coisas, né, como falou aí, o cara vai caindo lá do morro e se despedaça, tem uma luta, não é, Efraim? Me corrija, que é num bar debaixo d'água, não é isso? Tem um bar, se não me falha a memória. Sensacional, cara, adoro. Tem essa cena. Olha que eu era guri, eu assisti esse filme, era gurizão. E o que eu acho do Val Kilmer, que na frente a gente vai botar mais pra frente, eu acho ele um ator que teve uma alma amputada. Ele teve uma alma amputada e que, assim, foi interrompida por causa da doença. Mas vamos levar isso lá pra frente, porque a gente tem muito assunto. E vou deixar aí o Marcos Moviola. Fala aí, amigão. Não, eu só ia dizer que o meu primeiro contato com o Val Kilmer foi de fato o Top Gun, né? E que ele faz não vou dizer vilão, mas um antagonista do protagonista, né? O Iceman, né? Que aí ele volta pra reprisar o papel no Maverick e é toda aquela emoção, né, cara? O cara morrendo. Se tu vê, cara, na moral, se você vê o Maverick hoje, tu vai chorar. Desculpa te interromper, Moviola, mas é porque eu acho que é importante pontuar também, né? Que eu quando vi o Top Gun, o novo filme do Top Gun, Maverick, eu não tinha visto o original primeiro. Eu não vi. Então nem sabia que o Val Kilmer fazia parte do elenco no filme original. E, cara, quando ele aparece, né, levando em consideração todo o contexto que a gente sabe da doença que o cara tinha, cara, aquela cena me deixou com os olhos muito marejados, e eu não tinha um bonde, sabe, eu não tinha uma conexão que talvez quem já tinha visto o filme original tinha, né, porque, obviamente, quem vê o filme original e vê uma cena daquela, ela tem um peso muito grande, mas mesmo eu não tendo essa referência, não tendo esse bonde, cara, eu sentia ali, sabe, garganta, sabe o seu Madruga engolindo seco? Tava desse jeito, sim, nessa cena, porque é muito emocionante, pô. Tu viu antes ou depois dele morrer? O Top Gun vi antes. Top Gun Maverick vi antes. Depois eu vi o original, depois de ver o Maverick. Provavelmente o que você sentiu, não tendo a conexão do primeiro filme, foi o fato de você saber que o cara tava passando por um momento difícil de doença, né? E você já conhecer a trajetória do cara em outros filmes. Exato. E aí você trouxe aquilo pro real, porque ele tá interpretando, né, o Iceman, mas com a doença do Val Kilmer. Entendeu? Então, assim, daí você já carrega essa emoção, tá ligado? E eu, por exemplo, pra mim o meu filme favorito dele é o Fogo Contra Fogo. Eu já falei algumas vezes aqui o quanto eu amo esse filme, não só pela cena de tiroteio extremamente marcante, mas por todo o filme. O filme é o melhor filme policial que eu já vi, ponto. Né? E não só pelo embate também do Al Pacino com o De Niro. É um filme, cara, é perfeito. E o personagem dele, o Christian Hillage, né, é um excelente personagem. Assim. A ligação que ele tem com o irmão, vivido pelo Robert De Niro, né, a impulsividade dele, né? Não, ele é um babaca. Ele é um babaca total. Não, ele é totalmente impulsivo e tal. E ele é o cara que inicia o tiroteio, né? A impulsividade dele ali, startando a cena mais emblemática do filme, né? Quando eu falo de Fogo Contra Fogo com as pessoas, todo mundo acha que o filme é o tempo inteiro tiroteio. Não é o tempo inteiro tiroteio, sabe? Não é. Mas é tão marcante essa cena que as pessoas se lembram disso e também do diálogo, né, do Robert De Niro com o Al Pacino, né, pra ver quem tem um pau maior. Tipo assim, os dois estão ali, mas eles se respeitam ao mesmo tempo, mas tu sabe que vai dar merda e tal, sabe? E uma outra coisa que eu gosto desse filme também é o final. O final da história do personagem do Val Kilmer, né? Porque o cara volta com o maior sorrisão, a mulher dele tá lá, tá cheio de federal ali em cima, e ela meio que dá um sinal pra ele ir embora. E, tipo, a mãozinha assim, né? Tá que pariu. Esse final é muito bom, cara. Lascou, né? Ele tinha sido ferido, né? Ele foi ferido no tiroteio, né? Fica um tempo longe. É fogo, cara. Esse filme é fantástico. O Top Gun, então, foi o meu primeiro contato com ele. Depois eu fui vendo, claro, Batman Eternamente foi o primeiro Batman que eu vi. O Batman do Tim Burton passava direto na televisão, mas eu nunca parei, moleque, né, e tal. Não parei pra ver todo, né? Passava assim, eu não tinha tanto interesse. Quando eu vi o Batman Eternamente, que é um Batman mais
eu não quero usar a palavra infantilizado, mas mais colorido, vamos dizer assim, eu me interessei mais, por incrível que pareça. Né? Claro, conforme eu fui adquirindo conhecimento e bagagem cinematográfica, eu entendi a importância do primeiro Batman. Com o tempo que você foi virando um cinéfilo, vamos falar a verdade. Com o tempo, exato. Pô, mas eu não sei... Não, fala, Fred. Então, eu não sei o Caio, tá? Mas assim, eu tenho sentimentos conflitantes com Batman Eternamente. Acho que eu vi todos os Batman no cinema. Eu vi o de 89 com meu pai, depois eu vi em 92 com meu pai também. Ou seja, nós temos um Matusalém aqui no grupo, não é isso? Exato. A partir do Batman e Robin, eu vi todos. A partir do Batman e Robin, eu vi todos. Não, o Batman e Robin, puta que pariu. Mas o Batman Eternamente, eu tenho sentimentos conflitantes com esse Batman pelo seguinte, eu tenho a impressão de que o filme não sabe o que é ser. Cara, o drama do Bruce Wayne, eu acho muito bom. Papo reto, muito bom. Inclusive, vou jogar aqui, pode ser uma polêmica. Eu acho que o Bruce Wayne do Val Kilmer talvez seja um dos melhores, e eu acho que é melhor do que o do Robert Pattinson, porque ele lida com essa questão do trauma que traz essa questão do... Olha, eu vou apoiar o Efraim, não estou querendo puxar o saco, mas eu sempre defendi o Bruce Wayne do Kilmer. Eu sempre defendi. Ele é melhor do que o do próprio, os antecessores aí, o antecessor. Michael Keaton. 92, isso. Fale quem quiser. Eu amo o Batman do Michael Keaton. Porém, ele não é um Bruce Wayne charmoso, desculpe. Sim, e o Kilmer, ele tem isso. Sim, e para alavancar a tese do Efraim, o hate em cima do Kilmer foi por causa do cabelo dele loiro. Acredite, a primeiro hater foi por causa do cabelo. Por causa do cabelo. Mas o Batman, originalmente, ele é loiro. Não, e aí ali foi uma referência. Mas uma parada que acontece, infelizmente, até hoje, é justamente essa questão da galera encher o saco por uma questão, assim, mínima dentro de um personagem, né? Pô, muita gente reclama de que, igual, eu vi uma pessoa falando que esse novo Lex Luthor aí dos filmes do Superman não poderia ser porque o Lex Luthor tem que ser careca. Falei, irmão, é só ele raspar o cabelo, tu tá viajando, tá ligado? Tem uma galera que implica com uma coisa muito boba, sabe? Mas, eu concordo. Apesar de você falar que o Val Kilmer é melhor que o Robert Pattinson, eu concordo com você que o Bruce Wayne do Val Kilmer, ele é mais parecido com o Bruce Wayne dos quadrinhos, porque querendo ou não, esse Batman do Matt Reeves, ele é bem diferente do que a gente está acostumado a ver. Ele não tenta ser o Bruce Wayne, né? Ele é Batman o tempo todo. Ele é Batman o tempo todo. Isso, e o Val Kilmer, ele justamente, por ele ter esse conflito, né, que a gente fala que é legal, é justamente um que a gente vê essa diferença bem grande, né, entre o vigilante e o playboy, né, e isso é muito foda, sabe? Ele playboyzão eu acho foda demais. Mas eu não consigo ver ele playboy. Engraçado, eu não consigo ver ele playboy. Não, então, ele naquela festa ele tá bem playboy. O Christian Bale, pra mim, é o Batman perfeito nesse sentido, porque ele é um cara sem a máscara e é outro cara com a máscara, entendeu? Ele é de fato um playboy. Eu gosto do Kilmer, porque assim, talvez ele não seja tão playboy como é o Christian Bale. Mas ele tem aquele charme quando ele tá com a Chase Meridian, que é a personagem da Nicole Kidman. Mas é o grande ponto do Bruce Wayne dele, porque ele é charmoso. Ele é charmoso, é o ponto principal. O cara, o Kilmer, era um cara bonito. É um cara que chamava atenção, ele tava em alta. Ele era o Iceman, e o Iceman eu acho um cara muito bonito também, muito, muito atraente. Porém, naquele auge ali dos anos... O ano foi lançado, foi em 95, eu acho, né? 95, foi 95. É por aí. O Batman é 95. Naquela época, já estava saindo de moda aquele cabelo totalmente feito de gel. E já estava começando aquela tendência de cabelo solto e tal. E foi vinculado a ele e pegou muito bem. Muito bem. Entretanto, só para ressaltar aqui, não sei quem falou aí, mas eu só vou dizer, o Batman dele só como é que é, conseguiu ir pra tela por causa do filho do Kilmer. Vocês sabiam disso? Esse eu não sabia. Tem o documentário chamado Val, depois vocês assistam, tem um documentário que é de 1h30, mais ou menos, e vocês vão se emocionar com a história dele. Eu vi na pandemia, e o Kilmer era fã do Batman, e quando ele recebeu o convite, ele falou, filho, você é o Batman, e aí, quer que eu seja? Aí ele disse, eu quero, pai, por favor, seja o Batman. E aí ele só foi fazer o Batman por causa do filho.
Só por causa do filho. Ele tinha 2 compromissos para fazer, ele disse, não, meu filho quer, eu vou fazer. E é um trabalho que ele já tinha um condicionamento físico, e ele fala no documentário que treinou pouco para chegar, chegar no porte que o Bruce Wayne precisava, o Batman precisava. Sim. Não, eu acho muito maneiro, não sei se eu acho um dos trajes mais legais do Batman também. Eu acho... Tirando os apesar dos mamilos, é bem legal. É muito e outra, os dois, desculpe cortar aí, viu? Desculpe cortar aí. Tem um detalhe, além dos mamilos, Kilmer, ele era considerado baixo, acredita? Eu não sei a altura dele, mas era considerado baixo. Na primeira cena inicial, mostra um close, que o Batman usa salto alto, cara. É muito... ele usa salto alto, cara. É porque ele é o Batman, tem que estar preparado pra tudo, né? Então tem que ter um salto alto. Cara, muito engraçado aquilo. Provavelmente o Michael Keaton usava, né? Porque o Michael Keaton deve ter 1,70m de altura. E o Keaton era mirradinho. Ele era mirradinho, o Val Kilmer, pelo menos, ele era fortinho, né? Porque ele não era forte, né? Ele era, tipo, ele deve ter o quê? 1,80m? Não sei, tô chutando aqui. Então, eu acho que é 1,80m, né? Eu acho, viu? Porque ele é mais esguio, né? Mas aí, esse lance da performance dele como Batman, eu gosto mais dele como Bruce Wayne, e essa relação que ele tem com a personagem da Nicole Kidman, porque tu vê que tá destrinchando ali os traumas de infância dele. E isso é muito Frank Miller. E eu gosto muito disso. E aí vem essa dualidade, essa coisa de lado escuro, lado da luz, lado sombrio e tal, que é uma coisa até meio Star Wars também e tal. E, cara, esse filme, o problema dele pra mim é o Jim Carrey. Porque, porra, o Jim Carrey, ele é um ótimo ator, mas ele tá reprisando máscara nesse filme. E aí tu tem 2 filmes, esse filme é muito 2 caras, desculpa aqui a piada, mas o filme é muito 2 caras. Ele não sabe se quer sério, ele não sabe se ele quer ser galhofa. E aí eu acho que ele fica meio descompensado quando entra o Jim Carrey e fica aquela coisa que parece um cartoon vivo. E eu fico, puta que pariu. Aí também parece que tem aí um corte do Schumacher que provavelmente deve sair agora por conta da morte, né, do falecimento do Val Kilmer, pra galera conferir. Deus te ouça. Mas vai sair como se o Schumacher também morreu? Dá um jeito, meu irmão. Alguém na Warner dá um jeito, com certeza. A Warner consegue. Não, mas essa parada do Jim Carrey é engraçada, você falou, porque o Joe Schumacher virou pro Tommy Lee Jones, o Tommy Lee Jones, que faz o 2 caras no filme, né? Ele falou, eu não sei o que eu faço aqui, eu não sei, o filme tá, né, outra parada. Aí ele fala, cara, faz tudo o que o Jim Carrey fizer. Aí virou aquele 2 caras lá, o chicletão, 2 caras chicletão. Isso é muito ruim. Os dois, né, mano? Cheiradaços, né, mano? Cheiradaços. Não, mas aí, como eu falei a questão de intenção, gente, é porque ele queria usar coisas modernas, entre aspas, aí a roupa, né, e tal, a cidade, pegando um pouquinho do estilo, um pouquinho só, do estilo do Tim Burton, do gótico, mas o tom, ele queria Adam West. Sim. Então, assim, eu acho esse filme tem muita referência a Adam West. Muita referência a Adam West. Esse Batman Robin, então, nem fala. O Batman Robin é um caos, né? Mas, enfim. Eu ainda me divirto com os 2, cara, pela ruindade. Que foi um dos problemas, você falou aí a respeito do Adam West e tal, é que Kilmer é um ator sanguíneo. Ele é muito... E o Tommy Lee Jones também é um ator muito sanguíneo, que também foi uma produção caótica. É porque Kilmer é muito reservado, a produção é muito reservada, mas as tretas entre Tommy Lee Jones e Jim Carrey eram constantes, como você falou aí. Vai na onda do Jim Carrey, do Jim Carrey. Por quê? Porque nos bastidores, Carrey ficou sabendo que Tommy Lee Jones não gostava dele, disse que não sabia atuar. Olha a treta aí, ó. É treta. E Jim Carrey disse, é assim? Peraí. Aí Jim Carrey fez o quê? Todas as falas que Jim Carrey tinha, fazia aparecer ele menor. Ele aparecia em tudo. Quando tinha Tommy Lee Jones, ele fazia caras e bocas. Os problemas também aconteciam com o roteiro. Porque Kilmer, ele é sério, pô. Ele é muito sério. Apesar que ele fez essa comédia, Top Secret e tal, mas ele quer que as coisas façam sentido. E ele se metia muito no roteiro. Que foi isso é boato, viu? Isso a internet toda sabe, mas eu prefiro entender como um boato, que as tretas entre o Kilmer e o Joe Schumacher foi por causa do roteiro muito galhofa. E ele se metia e tal. E ele não foi para a sequência de Batman e Robin porque, segundo o Kilmer, isso ele falou abertamente, porque ele queria gravar o filme O Santo. O Santo. E cara...
eu achei uma desculpa esfarrapada, porque o filme Santo não demorou, foi 8 meses para ser gravado. E a Warner entrou em produção de Batman e Robin em 6 ou foi 7 meses após o lançamento de Batman Eternamente. Então eu não compro essa ideia de que, por causa do filme Santo. Não, mentira. Ele não quis voltar para a sequência por causa do roteiro galhofa de Batman e Robin. A verdade foi essa. Isso faz sentido, Caio, porque esse negócio do roteiro galhofa, porque eu vi uma entrevista, eu não sei se foi no YouTube, se foi na televisão, que assim, a Warner não queria mais o Tim Burton para dirigir, né? Porque o primeiro e o segundo filme não tava vendendo bonequinho, porque também não tinha como, né? Deu uma treta com o McDonald's, inclusive. Deu uma treta e tal, e aí a Warner dispensou o Tim Burton como diretor, mas ele tá como produtor no Batman Eternamente. E aí foram falar com o Michael Keaton, e o Michael Keaton não embarcou, porque ele teve diferenças criativas com o Joel Schumacher. Ele falou, cara, tu viu o primeiro e o segundo filme? O que você tá propondo para esse filme é meio que uma pseudo-sequência, porque não faz sentido isso aqui ser uma continuação baseado no que o Burton fez. Aí parece que o Schumacher, na época, contra-argumentou, falando, mas por que tem que ser tudo tão tenso, tão sombrio e tal? Ele virou e falou assim, mano, é o Batman, cara. O cara perdeu como criança os pais aos 7, 8 anos de idade. Então eles ficaram nessa queda de braço. E aí o Michael Keaton resolveu sair fora. E aí foi a vez do Michael Keaton, do Val Kilmer. Eu gosto muito do Batman Eternamente, mas eu reconheço que é um filme problemático, né? Mas assim, eu gosto mais dele por conta de memória afetiva, porque eu via já vi várias vezes, eu via quando era criança, e eu vi no cinema na época, acho que eu vi com a minha prima, não lembro agora, foi minha prima, minha irmã e meu primo, se eu não me engano, a gente foi ver o filme e tal, e eu achei a coisa mais maneira do mundo. Mas aí depois, quando a gente vai crescendo, vendo as coisas, a bagagem cultural, cinematográfica, como o Viola falou, tu fica assim, putz, mano, isso aqui tá muito errado. É por isso que às vezes eu tenho até medo de revisitar filme da infância, pra pensar, putz, mano, eu gostava disso. Mas é um filme que eu gosto muito, eu guardo carinho. E esse é o famoso ruim que a gente gosta. É um filme ruim, mas a gente gosta. Cara, a gente falando sobre o filme aqui, eu fui puxar uma cena aqui que talvez seja uma das melhores sequências, que é aquela quando eles estão na festa e o Batman entra no meio da festa, que os caras invadiram lá. Essa cena é muito boa porque tem algumas cenas de luta ali, igual a gente falou, o filme tem muita referência ao próprio Adam West, né? Tem uma cena que um cara segura o Batman por trás, aí ele dá um chute duplo nos dois caras que tá vindo, sabe? É muito legal essa sequência toda. Tem do nada um beijo dele com a Nicole Kidman, né? Que ok. Apesar de eu acho que a química deles dois funciona muito justamente por aquela coisa que o Caio falou, né? Daquele charme, aquele flerte entre os dois. É uma coisa que fica muito legal. E tem uma das cenas mais legais. E tem uma das cenas mais legais, cara, que é quando ele desce por aquele túnel e aí tem aquela explosão, né? E aí o duas caras, né, sai todo felizão, e o Batman aparece do fogo e ele fala, cara, por que você simplesmente não morre? Essa cena é muito boa, velho. É o preparo. É o preparo, não tem como. Eu adoro essa cena também, eu adoro. É salvo pelo roteiro. Maior super-herói. É o roteirista. Uma é o roteirista. Eu fico pensando aqui também é o seguinte, o personagem do Jim Carrey, tipo, ele tinha um mó tesão no Val Kilmer, né? Mó tesão ele é a gente, Bruce Wayne, né? O Edward Enigma, né? Tesão tenho eu, ele tem um precipício. Puta, muito estranha essa parada aí. Cara, então eu fico muito dividido com esse filme, cara, porque não parece que pegaram duas pessoas diferentes pra fazer um filme. Tu vê que, porra, claramente tem tem uma defasagem enorme entre esses dois polos, sabe? Bruce Wayne e Edward Enigma. E aí tem essa história de que existe um corte do Joel Schumacher que parece que, dizem, né? Eu não sei até onde é verdade, porque teoricamente ninguém viu, né? Que equilibra essas duas partes de uma maneira melhor. Por muito tempo eu fiquei pensando, cara, melhor não mexer nisso, pode feder mais, mas eu também fico pensando, cara, lança, porque pior não pode ficar, ou pode ser até mais divertido, né? Então, não sei. O corte do Snyder? Liga da Justiça? Não, o corte do Snyder eu acho melhora, mas assim, cara, também ver um filme de 4 horas, puta merda. Eu prefiro ver um ruim de 17, se eu for rever, tá ligado? Porque 4 horas é muito tempo. Mas a vantagem, só para não alavancar o tema Snyder Cut, mas quando lançou o Snyder Cut, quando foi anunciado em 2020, tinha um canal que hoje eu não sigo mais, porque ele falava muito. Eu gostava, é um cara muito simpático, mas ele anunciou o Shoemaker Cut, que agora estava saindo. Olha, vai sair o Shoemaker Cut, vai sair o Snyder Cut, vai sair o Abóbora Cut, vai sair o Cebola Cut, vai sair também
o filme do Borboleta Coach. Não, velho, tudo tava saindo coach. Sim. Aí eu tava tendo uma petição na época, eu era retardado também, tava fazendo essa petição em 2020 sem fazer nada. Tô trancado dentro de casa. Vamos ver internet, vamos se contaminar, né? E no meio da pandemia. Tava, né? Não, 2020, a pandemia, que foi anunciado. Não. Anunciado o Snyder Cut. Ah, tá. Porque quando o Snyder Cut saiu, eu tava internado com Covid. Eu também peguei Covid também. Eu fiquei ruim também. Eu quase morri. Aí quando saiu, eu não vi de imediato porque eu tava internado. Só fui ver quando eu saí do hospital. Pra não dizer que Batman Eternamente é tudo de ruim, tem uma coisa que eu gosto muito, que é uma característica geral dos filmes do Batman, é a Gotham City. Eu gosto muito da Gotham desse filme, porque lá no Michael Keaton, do Tim Burton, era uma coisa meio noir e tal, né? Aquela coisa de filme antigo, gótico e tal. Esse aqui, eu não sei se o termo é neo-noir, porque tem muita luz colorida e parece boate e tal, e tem as esculturas o Batmóvel também tem meio que um negócio de discoteca, né? Tem umas luzes. Eu não gosto desse Batmóvel. Esse Batmóvel eu não gosto. Eu acho uma merda, mas enfim. Mas eu acho interessante isso. Ele pegou um resquício ali do Tim Burton e ele deu uma pegada dele, do Joel Schumacher. Então eu acho legal esse design de produção que eles colocaram para isso. Foi indicado ao Oscar, viu? Foi indicado a melhor direção de arte e melhor fotografia. Porque, porra, é bonito, cara. O filme é bonito, sabe? Assim, o filme é bonito. Mas é bonito. Uma outra coisa também que eu lembro, que esse filme foi uma coqueluche na época, foi a música tema, né? Do Seal, quando lançou, que o Joel Schumacher queria uma música, né, que fosse tema, mais ou menos ali, da Nicole Kidman com o Bruce Wayne, o Val Kilmer, e o Joel Schumacher ele era fã do Seal, né? E o curioso é que o Seal escolheu a música, ele não tinha música nenhuma, basicamente, assim, eu acho que não dava tempo de fazer uma música nova e tal. Ele acabou escolhendo o Kiss from a Rose, que já era uma música que ele tinha gravado, que não tinha decolado, mas que decolou quando ela foi colocada na trilha do Batman. E aí, porra, foi lá em cima e ajudou o Seal a ficar lá em cima, que também é um artista que eu acho muito foda, acho esse cara muito, muito, muito bom. E essa música marcou toda hora tocando na rádio, cara, vocês não fazem noção. A melhor coisa do filme pra mim. Melhor coisa do filme. Não, e o Seal, vocês podem procurar no YouTube o Seal, quando ele foi falar a respeito da música, quando tudo que o Efraim falou aí é verdade. Mas só para fazer um adendo, o Seal falou o seguinte: olha, eu quero que faça parte da trilha do filme em si, na hora. Só que parece que teve algum executivo lá, uma coisa, viu esse corte, não queria que a música ficasse presente no filme. Não queria. E aí, o filme, a música só foi colocada nos créditos finais. Não foi diretamente pro filme, infelizmente. Sim. Cara, e a gente falando aqui sobre Snyder Cut, me lembrou uma parada. Possivelmente, né, se o Val Kilmer não tivesse tido a doença que infelizmente ele teve, muito possivelmente a gente veria ele no The Flash, né, cara? Eu acho que a possibilidade era bem grande, né? Porque, puta, esse filme do The Flash trouxe até o Christopher Reeve, né, cara? Então, era bem possível que ele fosse aparecer. E seria muito maneiro ver, mais uma vez, esse Batman aí do Val Kilmer, talvez tendo uma presença até tão grande quanto a presença do... Esqueci agora o nome do primeiro Batman aí do cinema. Michael Keaton. Porque, cara, tipo assim, eu sei que o Michael Keaton, ele acho que se a gente for colocar em questão de ser icônico, o do Michael Keaton, ele talvez seja o mais icônico por conta de ser o primeirão que foi pro cinema. Tá bom que o Adam West tem um filme aí, mas não foi pro cinema, né? E eu, cara, eu tinha um DVD desse filme, era maravilhoso. O Batman enfrentava um tubarão com um bate-spray tubarão. Isso é muito bom. Esse Batman tá preparado pra tudo. Então, cara, ele tinha que dar um soco no focinho do tubarão, ele não perdeu nada com o Pablo Marçal, não? Pô, mas eu acho que ele dá um soco no tubarão. Cara, esse filme é muito bizarro. Tem uma cena dele correndo com uma bomba na mão. É uma loucura muito grande esse filme. Mas o Michael Keaton, ele é o mais emblemático. Ele é, obviamente, aquele que, tipo assim... Muita gente foi ver Flash por conta disso. Do Michael Keaton, né? Eu também, né? Eu só não posso falar isso em voz alta, porque meu grande amigo Vinícius Jacó é muito fã do Flash. Mas eu fui só por conta... Muita gente foi só por conta disso, e dá pra entender. Mas eu acho que o Val Kilmer, ele possivelmente teria uma participação maior nesse filme, se ele tivesse bem de saúde, né? O George Clooney aparece só no finalzinho ali, que eu acho bem paia.
Mas eu tu acho. acha paia? Tu acha paia? mas Eu achei é. irado. Eu achei Mas irado. meu pai, meu pai. Eu adorei. Olha, Eu adorei. vocês estão falando de quê, rapaz, aí? Repitam, por favor. The Flash Acho que eu não entendi. É um filme muito bom. Eu gostei muito do The Flash. Eu gostei Não, eu também gostei. Eu Assim, gostei do filme do Flash, eu gostei também. Eu gostei também, eu Não gostei é- daquele filme. não é um filmaço, ele não, Não. adapta a risca, como é na história, que é um negócio mega grande. Mas assim, cara, porra, Nem é isso que poderia, eu tenho. Então, beleza, cara. Eu cresci vendo coisa tão pior, tá aí Batman Cara, eternamente, então tá tudo certo. Eu gostei muito do filme. Cara, eu gostei muito, sério. Ele estava cogitado, o Kilmer, ele estava cogitado para gravar um take em The Flash com aquele Batman lá do Reino do Amanhã, todo ferrado, Sim, cheio Olha, de que ferro. maneiro, hein? Obrigado. Ele chegou a ser cogitado. Mas, entenda, o filme do Flash, só para não prolongar isso aí, que eu acho que a gente devia fazer, depois aí, reunir essa galera que tá aqui, para fazer um review do DCU. Os defeitos, o que foi, entendeu? Seria muito, muito legal, porque o filme do Flash, ele foi o evento da pandemia. Porque foi muito humor, foi muita coisa, Sim. sabe? E era um filme que eu tava com muita expectativa. E quando me disseram que o Val Kilmer ia fazer essa aparição, aquele Bruce Wayne todo ferrado, lá do Reino do Amanhã, de pronto, acertaram. É isso aí. Vamos pra frente. Seria Vai fazer muito- sentido, o cara tá sem voz, já era uma oportunidade muito boa, mas ele foi descartado. Rock, né? Mas aí eles preferem trazer o Nicolas Cage, né? Que nunca aconteceu. Parabéns, DC. O Nicolas Cage, o problema do Nicolas Cage foi o seguinte, é que o Boca Grande do... Não sei se é o nome do diretor agora. Nossa, eu esqueci Flash. também. Andy Andy Muschietti. Andy Muschietti. Ele foi abrir a boca faltando 3 dias pra estreia. O Superman do Nicolas Cage vai estar no filme. Mas pelo amor de Deus, velho, conta logo o filme todo. Deixa a surpresa lá mesmo. Conta o filme todo. Eu tenho 32 anos e eu me acho um cara que, com o conhecimento que eu tenho, me acho que eu tenho 70, mas eu tenho um espírito de jovem. E eu sei totalmente a história do Superman Lives. Uhum. Superman Lives. E ver o Nicolas Cage naquele momento ali, pra mim, eu surtei da cadeira. Caralho, que negócio maneiro. Mesmo sabendo do spoiler. Mesmo sabendo. Até a capa tem um jeito de plástico, como tinha lá nos extras. Até isso os caras fizeram. Eu fiquei até imaginando, velho, se não tivesse lançado, seria maneiro, mas vamos com calma. O Nicolas Cage, cara, eu tenho uma coisa do Nicolas Cage, cara, que eu não sei se ele é um bom ator que faz, às vezes, filme ruim, ou se ele é um mau ator que faz filme bom. Eu não consigo definir o Nicolas Cage. E eu gosto Nicolas Cage é gastador. É gastador, ele tem um problema sério. Meu irmão, o cara foi o Big Daddy lá no... Acho que é Big Daddy lá no Kick-Ass. O cara foi o Superman. O cara foi o Homem-Aranha no ar. O cara foi o Motoqueiro Fantasma. O cara é tudo. O cara faz tudo. Eu só quero sair um pouco de DC e Batman do Valkyrie, porque tem uns filmes aí que o cara fez que merecem nota, né? Por exemplo, peço desculpas à audiência pelo que eu vou falar agora, mas assim... Não, é porque eu deveria ver esse filme. E eu ainda não consegui ver. Mas muitos dizem que é talvez a melhor atuação do Val Kilmer, que é The Doors, onde ele interpreta Cara, ele o Jim manda Morrison. muito bem no filme. Ele manda muito bem. Então, dissertem, por favor, eu tenho mais um filme para falar depois desse. Reza a lenda que ele mandou uma fita, não sei se foi em VHS, sei lá o que foi, ele performando como Jim Morrison, porque ele sabia que o Oliver Stone ia fazer o filme do The Doors, e ele mandou uma fita pro cara, e o cara, ele falou, cara, é você. Cara, e se bobear, cara, se tu pegar a foto dos dois, se tu pegar a foto do Jim Morrison... É incrível. É parecido, cara, é parecido demais. Tá parecendo tu confundir. Caraca, eu acabei de puxar aqui, realmente. Caraca, velho, é idêntico, incrível. O Val Kilmer parece mais com o Jim Morrison do que o próprio Jim Morrison parece com ele. É verdade. People are strange. E cara, eu vou botar esse filme pra ver amanhã, cara, sem sacanagem. Porque cara, assista também, cara, por favor, assista esse filme, assista A Sombra e A Escuridão. Não, Isso é maneiro. Esse eu tenho até aqui em casa em DVD. Cara, eu sou doido pra achar original esse filme, não acho. E não cara, acho. Sabe como é que eu ganhei esse filme? Eu comprei um box do Indiana Jones. Aí ele veio como extra. Aí ele veio de brinde. Traga pra cá. Leva lá. Não. Me mande. Tá Só pra eu ver o negócio. Vou puxar um aqui, hein? Vou puxar um aqui que eu não sei se vocês já viram.
É um filme que ele fez com Robert Downey Jr., que é muito maneiro. Beijos e Tiros. Putz, esse filme é muito maneiro, cara. Ele tem uma pegada meio Máquina Mortífera. Não é exatamente igual, mas essa coisa de buddy cop, sabe? É meio Último Boy Scout, meio Máquina Mortífera. Os diálogos são hilários desse filme. É do Shane West, né? É do Shane West. Errou. É do Shane West. O Shane West ele manda bem, menos no Homem de Ferro 3, mas tudo bem. Não, isso a gente fez que não aconteceu. Não é Shane Black? Shane Black, né? Shane Black. Shane West é um ator. Shane Black. Tanto que o Downey Jr. e o Shane Black ficaram parças, e aí o que ele fez? Pô, chamou ele pra dirigir o Homem de Ferro 3. Não foi a melhor coisa que ele fez, mas... Não foi. Não, na verdade, o Homem de Ferro 3, já falei, é um filme que sofre por expectativa e por um marketing safado. Que os caras ficavam parecendo que ia ser um filme sombrio e chegou lá com um filme de comédia. Mas meu amigo... Mas Beijos e Tiros, pra gente ficar no Valkyrie. Que decepção. Rapaz, você me fez votar em 2013. Qual o nome desse sacana que falou agora desse filme do Homem de Ferro 3? Quem foi agora que falou agora anteriormente? Quem puxou foi o... Fui eu, né? E eu peço perdão porque eu saí de novo do Valkyrie, gente. Pronto, foi um marketing sacana. Foi sacana. É um marketing sacana. Demais. Me dá dor de cabeça, eu lembro que era após Vingadores, 2012, e era o filme mais esperado. Era o filme mais esperado. E, cara, não, eu ganhei um post dele caindo, o Homem de Ferro caindo, tinha um post enorme. E eu dizendo, esse filme vai ser o Diabo 4 e não sei o quê, tarará. E eu não pude ir no cinema, porque não tinha cinema na minha cidade na época. Aí eu disse, rapaz, vou ficar triste, vou na outra semana. E aí, tem o famoso Piratex na feira. Sempre salva. E eu comprei esse Piratex na feira para saciar um pouco da minha ansiedade. Mas quando eu assisti, meu amigo do céu... Filme de como é que a pessoa bota um... Deus me perdoe, não vou falar palavrão aqui não, mas vou falar uma palavra aqui da minha cidade. Como é que o canso desse diretor bota uma batalha com a porra da armadura falhando o tempo todo? Não. Não. Homem de Ferro 3 eu gosto, mas eu sei que é ruim. E tem aquele moleque chato pra caramba também. Nossa, insuportável. Deus, é igual o moleque do Shazam. É igual o moleque do Shazam, a mesma coisa. Tá, deixa eu voltar pro puta, a gente não consegue sair de super-herói, deixa cara. Falar a gente de um também filme, é foda. Deixa eu falar de um filme que eu adoro, mas ele não é o protagonista, mas é um filme que, cara, se tá passando na televisão, eu paro pra ver. Déjà Vu. Eu soube hoje pelo Efraim que ele tá nesse filme. Assisti Déjà Vu e não me toquei que ele tava lá. Não, e ele é um dos cientistas, né, que desenvolveram, né, a máquina de você ver o passado, você não volta no passado, você vê o passado. E ele tá real, né? Muito tempo real. Cara, esse filme, gente, se vocês não viram, é uma ficção científica de dar gosto de ver, sabe? Tony Scott, irmão do Ridley, né, que dirigiu o Val Kilmer em Top Gun, né? Isso aí. Voltou aí com o Val Kilmer no... Cara, é muito legal esse filme, gente. Cara, é o Val Kilmer protagonizando... Não, baita elenco. O elenco é muito... Mano, Paula Patton tá nesse filme. Patton, não precisa falar mais nada, né? Não precisa falar mais nada. Tem o Denzel Washington, que é o protagonista, claro. Tem o Adam Goldberg, né? Quem vai lembrar aí de O Resgate do Soldado Ryan, ele faz o Mellish, o Resgate do Soldado Ryan. Tem o Jim Caviezel, que ele é o vilão, ele é o assassino. E tem o Fog Nelson. É engraçado, né? As pessoas quase, pelo menos, né? Eu não vejo tantas pessoas conversando sobre esse filme, né? E eu acho que é um filme muito subestimado, cara. Eu acho que é um filme bem subestimado. Nossa. Tem um filme do Kilmer que também é subestimado. Eu não sei o nome completo dele, mas é Mentes Criminosas, Mentes Suspeitas, eu não lembro o nome, cara. Mentes Criminosas. Mentes Criminosas, isso. A galera faz a galera do FBI, né, que ela faz padronização de personalidade, né, de assassinos e tal, não sei o que, isso, pra fazer um exercício simulado e a merda estoura. Esse filme é bem bacana. É de 2005. É bem bacana. 2005, eu não lembro agora o ano do filme. Eu acho que é 2004, cara, eu acho. Cara, é bem bacana esse filme. Tem muito cara de supercine, assim, sabe? Passa na ele passa lá, ele passa, ele... Eu achei esse filme, eu admito que assim, eu acho ele com problemas tem alguns furos ali, que deixou a perceber, mas, tipo, tá lá o Kilmer. Ele faz uma pequena participação, mas eu achei um bom filme. Ele é meio que um cara que dá uma mentoria pra uma galera ali, né? Ele é um chefe de não sei o que, né? Um lance desse. Isso. E ele tá lá, ele aparece já... Ele só aparece vivo nos 10 minutos do filme, eu acho. E ele já tá morto já. Já tá morto já. Eita, dei spoiler. Poxa!
mas olha só, o filme Segura tem mais de 20 anos. Dei spoiler. Caraca. É que a gente não... Calma aí, Caio, é porque a gente... acaba depois de 5 anos, gente. Tá Então, a regra do Mesa pra 4 é que se tá dentro dos 5 anos ali, pode dar spoiler, pô. Olha, tá válido. Tá ok, tá válido. Então vocês são melhores que eu. É 2004, 2005, viu? É nessa faixa. Por aí, então tá liberado spoiler, meu irmão. Spoiler aqui não é problema. Então não. ele aparece lá, pô, penduradão, com... Ele como fica uma espécie de fantoche. Lá, o cadáver dele lá, e o cara lá tá todo fantochando. Caraca. Caio, tu falou essa parada aí de fantoche. Eu não sei se você tá vendo a série do Demolidor, né? Demolidor Renascido, que tem um personagem Muse. Era exatamente isso que eu tava esperando no personagem Muse. Ele pegar as vítimas, porque no quadrinho é assim, né? Ele pega as vítimas, ele faz arte, né? Com os corpos das vítimas, usando sangue, parte do corpo e tal. Eu tava esperando ver exatamente esse tipo de imagem mais gráfica na série do Demolidor Renascido. E eu não tô vendo isso, sabe? E, enfim, é uma pena, né? Porque tem muito essa vibe desse filme aí que a gente citou aí, que é o Mentes Criminosas. Sim, ele tem essa... eu não tô acompanhando Demolidor, mas eu já tomei muito spoiler, porque eu já tô ligado disso aí já. Isso aí pode ficar sossegado. Demolidor, vou deixar sair todos os episódios, porque, cara, eu tô trabalhando muito. Parei aqui pra vocês, porque eu gosto pra caramba da Mesa 4, eu gosto muito de podcast. Mas eu vou esperar sair todos os episódios e assistir um episódio por dia, porque eu sou muito ansioso. Eu prefiro ficar assim. Só espero que você não siga o nosso amigo Igor Iglesias, senão você vai ficar sabendo de todos os spoilers antes dos bagulho aí. Porque eu vou te falar, mano. O Igor é Tô com vontade de matar o Igor. Abraço, Se Igor. você estiver ouvindo isso aqui, meu irmão, e se eu morasse no Rio de Janeiro, a gente ia sair na porrada. Mas como eu não saio... Igor, tu mora no meu coração, mas para de dar spoiler, cara. Pelo amor de Deus. Seria muito legal a gente se encontrar aí no Rio de Janeiro. Por longe, mas a gente tá perto aqui. O importante é isso, manter o vínculo. Eu tô aqui em Sergipe, eu até não sei como conseguir vínculo com Mesa pra 4, eu não sei. Eu sei que foi na pandemia. Eu tenho essa mesma dúvida. Eu não sei como a gente se... E olha, é um bando de louco, mas um louco de forma muito carinhosa que eu tenho. Porque tem Michael, tem o Efraim. Eu depois conheci alguns amigos do Rio de Janeiro por causa do Mesa pra 4 também, que hoje me seguem. E é muito bom fazer amizade. Vou puxar uma curiosidade aqui, que eu não sei se vocês sabem. Mas o nosso querido Val Kilmer, ele foi cogitado para um papel muito emblemático de uma franquia muito grande, que eu não sei se vocês já sabem. Ele foi cogitado para ser o Morfeu em Matrix. Sério? Não sabia, não. O Smith seria o Neo. O Smith seria... Aí ia inverter, né? Botar um cara branco pra ser o Morfeu, um cara negro pra fazer o... Mas aí acabou não dando certo e acabou tendo essa inversão, essa troca de papéis. O Val Kilmer não pegou, né? Dessa. Imagina o Val Kilmer sendo Morfeu. Isso ia ser muito louco, cara. Olha, até que pegava bem. O que eu não pego, eu acho que pegava bem, porque ele é sério. Porque ele tem aquele jeitão dele, né? Mas eu acho que o Morpheus ficou muito emblemático, né? Ele passa aquela sabedoria. Sim, eu acho que talvez o Val Kilmer não fosse conseguir passar aquela mesma vibe. Ele teria uma vibe, obviamente, própria, né? Que o Val Kilmer conseguiria passar. Mas eu acho que não seria tão icônico como foi. Sim, eu acho que seria bem diferente. Bom, só para constar, né? Teria aquele equilíbrio, né? Porque o Will Smith foi cogitado para ser Neo, né? E ele acabou saindo fora porque ele não comprou muito bem a ideia. Falar, cara, beleza, então. Depois eu fiz essa parada aí e saiu fora. E foi fazer aquele filme, As Loucas Aventuras de James West. E foi um dos maiores fiascos da vida dele. Aquele filme é horrível. Esse filme é muito ruim. Esse filme é muito ruim, gente. Esse filme é muito ruim. Ele deveria ser apagado de todos os HDs do mundo. Voltando aqui pro Top Gun, cara, eu acho que eu queria muito que, assim, reza a lenda que pode haver um Top Gun 3. Eu não sei que história eles vão fazer. Eu já acho o Top Gun Maverick um milagre, porque, assim, o filme é feito mais de 20 anos depois do original e deu muito certo. E eu fico imaginando como é que seria um Top Gun 3. E aí eu fico pensando, será que se o Val Kilmer tivesse vivo, ele teria uma participação pequena? O Top Gun 3 vai acontecer. Vocês podem ter certeza que vai acontecer. Sabe por que não tem dúvida. O milagre pra mim no Top Gun Maverick é o fato do personagem do Tom Cruise ainda ser capitão depois de 30 anos. O cara não sobe de patente, mano. É porque também ele não quer, né, cara? Ele fala, cara, meu lugar é voar, meu lugar é aqui em cima. Ele fala que não quer. E aí, tanto é que o personagem do Val Kilmer vira e fala, cara, o garoto precisa de você, a Marinha precisa de você, o garoto precisa de você, ou seja, você tá no lugar certo.
Pô, cara, essa cena me destruiu, cara, eu vendo essa cena, cara. É uma pena, né, que o Val Kilmer tenha falecido, porque eu queria ver um pouco mais dessa dinâmica. Mas se bem que também, né, ele morre no filme, né, então, se fossem aproveitar ele pro Top Gun 3, seria provavelmente uma cena de flashback. Eu chorei quando eu vi os dois. Porque no início do filme eu pensei que só ia conversar através por mensagem, eles ali. Mas na hora que ele disse, eu vou visitar o Iceman, quando eu vi ele com aquela voz bem frágil, eu digo, nossa, aí comecei a chorar. Aí a minha esposa olhou pra mim, você tá chorando? Eu digo, é porque você não conhece a história. Deixa eu chorar. Eu tô vendo aqui, os mestres, eu tô vendo aqui dois dinossauros do cinema. Deixa eu assistir, deixa eu chorar, não tem problema. E eu lá. E legal que eles ficam amigos, né? Porque tinha toda aquela animosidade, né, no primeiro filme e tal, e os caras acabam virando parça, né? Acabam virando parceiros mesmo, né? Então, tinha toda Grandes aquela... amigos. Né? Era uma guerra de ego. Grandes amigos. Não, é uma guerra de ego do caralho, era pra ver quem tinha o pau maior. Tipo assim, era o que o Tarantino chama de SWOT fight. Uma das teorias do Tarantino sobre Top Gun. Diz aí. Não, deixa eu falar. Diga, rapaz. Não, é porque eu lembrei disso, que isso é extremamente homofóbico, então deixa quieto. Com relação ao primeiro filme, né, o filme, por exemplo, você falou que o Tarantino tinha essa teoria aí de que essa frase homofóbica, né? O que é curioso, porque o primeiro filme tem uma vibe muito homoerótica. Assim como o Batman Eternamente também tem uma vibe muito homoerótica sadomaso. Mas o primeiro 300, tem né, muito. cara? 300 também tem. 300 tem essa vibe homoerótica, né? E vende. E vou te falar, quem mais vê são os caras, não são as garotas. Os caras é que vão ver essa porra. Eu sou um desses, né? Quem foi ver? Uma curiosidade também é que no primeiro filme, eu tenho um DVD do Top Gun, né? E aí veio 2 discos e tem o segundo disco são de extras. E ele tava conversando, né? Não só o Val Kilmer, né? Mas eu acho que o elenco inteiro, né? Conversou com, de fato, pilotos reais de caça e tal. E o Val Kilmer, ele salientou que os caras têm um ego lá em cima, porque os caras são pilotos da Marinha Americana, não é pouca merda. E aí ele falou que no dia seguinte, alguma coisa assim, ele tava sentindo uma pontada no peito, né? Ele foi lá e tava com um ponto roxo no peito. Caraca, que porra é essa e tal? E ele lembrou que quando ele tava conversando com os pilotos, ou um dos pilotos, o cara tinha mania de falar cutucando, falando assim, nós somos a Marinha Americana, você vai estar representando a Marinha Americana e tal. E o cara cutucando no peito dele. E ele se ligou, caraca, essa marca no meu peito é o cara que ficou cutucando o tempo inteiro. E aí ele pegou aquilo pra fazer o Iceman, né? Porque o Iceman é um cara arrogante pra caralho. Todo mundo ali mas o Iceman, puta merda. E ele pegou aquilo pra construir o personagem dele. E tu toma uma antipatia muito grande pelo Iceman. Só que o cara é tão foda que eu não ligo pro fato do cara ser escroto, sabe? Porque, cara, eu acho que o Iceman é melhor que o Maverick, em termos de ser piloto de caça, né? Inclusive, eu acho que eles perderam a oportunidade de fazer um spin-off só do Iceman, mas isso aí é só eu que eu acho. Cara, você se sinta privilegiado, viu? Porque essa edição que você tem, a DVD duplo, que é... Se for igual que eu tenho aqui, eu tenho um DVD duplo do Top Gun, que é a capa toda azulzinha, tá o Tom Cruise pequenininho e tá a Kelly McGillis atrás. Essa edição dupla, ela existe dublada. Já a versão de disco simples, ela não é dublada, só é legendada. Eu não entendi isso. Eu comprei na doida. Aí eu comprei de presente para um amigo meu e falou, cara, é legendado. Como é legendado? Se o meu é dublado. E é totalmente diferente. Não sei porquê, mas... É engraçado que as versões de DVD às vezes eram até mais caprichadas que as versões de Blu-ray, né? Eu tenho Top Gun em Blu-ray, mas, pô, aí não tem um extrinho ou outro ali, mas só tá o... Você é colecionador também, é? Eu parei. Eu parei porque já não dava mais, cara, financeiramente e tal. Mas, cara, era um fascínio que eu tinha de colecionar. Eu tenho muitos. Eu também tenho. Eu coleciono até hoje, cara. Sempre que der pra comprar, eu compro. Eu recebo. Pois é. Não, é porque assim, quando eu comprava... Que eu trabalhava num centro aqui do Rio e tinha várias lojas, assim, que tu ia e tu, sabe? Aí eu fui comprar pela internet quando fecharam essas lojas Saraiva. Aí ficou meio sem graça pra mim. Eu gostava de ir na loja pegar o negócio, tá ligado? Eu acho que o último Blu-ray que eu nem comprei, eu ganhei de aniversário, de presente, foi o Animais Fantásticos e Onde Habitam, primeiro. Uma edição linda. Nossa. É uma edição muito linda, com luva e tal. Eu adorei aquela edição e tal. Mas, cara, deu vontade de comprar. Putz, eu achei que tu ia falar que tu tinha um Blu-ray do Animais Noturnos, que pra mim é um dos filmes mais injustiçados de todos os tempos. Merece mesa cast. Tu acha que esse filme é injustiçado? Merece mesa cast, isso aí sim. Porque eu acho que falam muito pouco desse filme, cara, e ele é muito bom. Eu acho que falam pouco demais. Porque ele fala em terceira... É um filme que fala em terceira pessoa.
Porra, eu eu acho um muito filmaço. Ó, já E fica aí fala a em terceira petição. pessoa. Aí é um roteiro muito bom e é muito subestimado. É um filme subestimado. Sim, fica a Vocês dica aí. acham que é subestimado? Eu acho que o filme. Não tô Ah, dizendo eu que acho eu acho que fodão. o filme é ruim, não. Mas eu acho que ele. Toda vez que eu ouço falar desse filme, se fala bem do filme. Não, Não, mas sim, eu gosto dele mesmo. Eu gosto dele, muito mas eu bom. acho que fala um pouco ainda. Eu acho que, tipo, se tu for pegar a temporada do filme de premiação, pô, o filme concorreu a nada. E ele é muito melhor que muito filme que tá lá concorrendo a várias Eu vou ter que premiações. ver o ano. Pra É poder- 2017, pô. 17. Green Book ganhou. em 2000. Nossa senhora! Animais Noturnos é muito melhor, Green Book. Mas fica aí a petição, pra quem sabe um dia a gente, né, gravar aí. Bom, mas, pô, mano, o Caio citou aí o documentário, né, do Val Kilmer, né, que é, tipo assim, eu não vi, mas eu sei que na época que saiu a galera falou muito sobre esse documentário. Pode comprar os lenços porque Mano. é muito tocante. Eu já É muito imaginei tocante. ser parecido com o do Christopher Reeve, sabe? Aquele que já vai preparado pra chorar. E tipo assim, acho que Olha, talvez tenha sido até isso pô. que me bloqueou de ver, sabe? Porque eu falei assim, caraca, mano, eu não tô num dia que eu quero chorar, tá ligado? Eu quero ficar de boa hoje, vou pro outro filme aqui, vou pro Você Antiga da começa a Brigada. chorar, você começa a chorar por causa do final do documentário. Quando ele está dando autógrafo ao pessoal lá, o pessoal compra boneco lá do Batman Eternamente, tudo, para assinar. Tem uma hora que tem um fã que fala bem assim: você é meu Batman favorito. Ele para, olha pro fã, enche os olhos de lágrima, ele fala, com a voz dele bem fraca: obrigado. Ai, cara, putz, grila, velho. Não, eu não quero ver Sério. mais não. Aí. Eu não quero ver mais, não. Quero ver mais não. Isso é uma ponta do iceberg do Aham. documentário. Não, mas é o tipo uma de ponta do documentário iceberg. que tu sabe que tu vai ver e é pra tu chorar, né, cara? Porque é uma situação muito complicada, cara. Todo mundo aqui que teve algum parente que já teve uma doença assim muito grave e que a pessoa fica parecido com esse mesmo estado do Val Kilmer. Eu já tive uma tia que teve um tipo de doença muito rara, que aos poucos ela foi se definhando e era uma coisa que, tipo, afetou muito a família, sabe? Todo mundo ficou muito afetado por aquilo, porque a gente via uma pessoa que ela tava sofrendo muito e mesmo assim ela lutava ainda pra estar viva, sabe, cara? Era uma pessoa que lutava pela vida e isso era uma parada muito bonita de ver. E quando veio ter o falecimento da nossa tia, a gente ficou com aquele sentimento de que, olha, finalmente ela pôde descansar depois de todo esse sofrimento, né? E eu acho que é essa mesma sensação que passa pra gente também com o Val Kilmer, né, cara? Porque, tipo, apesar da gente não estar ali, não saber de como é o dia a dia, a gente sabe que é duro, sabe? Que é difícil a pessoa conviver com uma doença dessa. Então, quando a gente tem uma notícia dessa, pô, o falecimento do Val Kilmer, a gente fica triste, fica impactado, porque é um cara que fez parte, querendo ou não, de infância de muitos aqui, fez parte da vida de muitos com os filmes marcantes que o cara fez. Mas ao mesmo tempo a gente tem aquele sentimento de que, pô, o cara marcou o cinema, o cara fez o nome dele, e agora o cara tá descansando depois de passar por tudo isso, né? Então gera essa coisa, né? Você tem esse mixed feelings, né? Você fica triste porque é uma situação muito, muito pesada, mas ao mesmo tempo você pensa, pô, mano, o cara finalmente pôde descansar e deixou um legado, né? E faz a gente refletir também, né? Sobre que legado nós estamos deixando também, sabe? Isso também é uma coisa que me faz refletir muito quando algum grande artista, assim, uma grande estrela de filmes que a gente acompanha acaba falecendo, né? E a gente vê que, pô, o cara fez o nome dele. E eu agora tô muito retraído para poder ver esse documentário aí. Não sei se eu quero, porque provavelmente vou chorar demais, cara. Tá na Prime Video, hein? Vê Tá aqui na agora. Prime? Mas por assinatura Prime ou por assinatura Premium? Cara, não sei. Eu sei que tá aqui escrito que é Prime Video. Acho que é assinatura. E é isso, galera. A gente acabou de falar aqui sobre Val Kilmer, né? Que vai deixar muita saudade, né? O cara que fez parte da infância de todo mundo, né? E é uma pena que a jornada dele foi interrompida, mas, como foi dito aqui, ele tem um legado, ele deixou vários filmes aí pra gente poder matar saudade, né? Então, para você que tá ouvindo a gente, muito obrigado. Manda um e-mail pra gente, mesa4@gmail.com, 04 numeral. A gente também tá no Spotify, Deezer e outros agregadores, então chega lá, dá as 5 estrelinhas para essa gravação aqui, porque isso é muito importante, isso é um termômetro de que a gente está fazendo uma coisa certa. A gente tá no YouTube também, então comenta lá, curte, compartilha, deixa ali a sua sugestão, seja no e-mail ou no YouTube ou nas redes sociais, sobre o que mais você gostaria que a gente aqui falasse de temas diversos, né? Dessa vez foi, né, o Val Kilmer, que é uma coisa que a gente não queria falar, mas a gente precisava falar, né? Cavaleiros, muito obrigado pela participação de vocês e até a próxima.